Olá, eu sou Ione Pereira dos Santos Oliveira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia, afiliada ao Grupo Nêmesis e orientada pelo professor doutor Américo Venâncio Lopes Machado Filho. Eu apresento neste momento o Dicionário de Adverbiais do Português Arcaico, construído no contexto do Programa de Doutorado Sanduíche da CAPES na Universidade de Salamanca. Inicialmente, eu gostaria de salientar que este trabalho é uma versão preliminar de parte da tese de doutorado em andamento, intitulada como Adverbiais no Período Arcaico do Português, Estudo Linguístico e Registro Lexicográfico, sob a orientação do professor Dr. Américo Venâncio Lopes Machado Filho. Este trabalho tem a intenção de colaborar com o projeto Dicionário do Português Arcaico, DEPARC, que é desenvolvido pelo Grupo Nêmesis na UFBA. Gostaria de salientar também, através das palavras de Krieger 2014, que o léxico funciona como o pulmão das línguas vivas de cultura, evidenciando que é um conjunto aberto que se renova, em especial pelo seu papel de nomear o que surge de novo, o que a ciência descobre e os artefatos que a tecnologia produz. Igualmente, a renovação lexical atende às condições necessárias de comunicação verbal de diferentes gerações, das especialidades profissionais de grupos sociais distintos, entre tantas outras possibilidades. As palavras da mesma autora, em 2006, o Dicionário de Língua, a mais prototípica das obras lexicográficas, constitui-se no único lugar que reúne de modo sistemático o conjunto dos itens lexicais criados e utilizados por uma comunidade linguística, permitindo que ela reconheça-se a si mesma em sua história e em sua cultura. Além de se constituir em espelho da memória social da língua, o dicionário desempenha o papel de legitimar o léxico. Tal afirmação, no entanto, parece não considerar que os dicionários em geral têm funcionado como censores, quase sempre apostos em prol da alegada moralidade linguística, nas palavras de Machado Filho em texto no prelo. O autor ainda destaca a opinião de Basílio 2003, para quem as maiores e as mais sensíveis diferenças entre língua falada e língua escrita no sentido desigual de haver termos comuns na língua coloquial falada inconcebíveis ou indesejáveis na língua escrita. Biderman, em 1984, classificou os dicionários em 4 tipos. O primeiro, o dicionário padrão, também chamado de dicionário do uso da língua. O segundo, o dicionário ideológico ou analógico, que organiza os conceitos em campos semânticos. O terceiro, dicionário histórico, que é dividido em sincrônico ou pancrônico. E o quarto, dicionários de tipo especial, dos quais destaca vários dicionários feitos no âmbito da língua portuguesa. No âmbito dos dicionários especiais apresentados por Biderman, apresenta-se também o Dicionário Etimológico do Português Arcaico, que é um produto de pesquisa científica do Grupo de Pesquisa Nêmesis da Universidade Federal da Bahia. O autor, Américo Venâncio Lopes Machado Filho, líder do grupo, registrou sistematicamente a variação lexical do período arcaico do português, os dados etimológicos correspondentes, apresentando um farto sistema de abonações extraídas de textos filologicamente editados, conforme indica sua sinopse. Machado Filho, 2006, lembra que, embora seja a língua portuguesa registrada pela escrita, pelo menos desde o século XIII, não dispõe ainda hoje de dicionários relativos a seu período arcaico, senão algumas poucas tentativas de coleção de unidades lexicais comumente apresentadas em glossários, que não exibem a sistematicidade dicionarística hoje perseguida. Por esta razão, o Grupo Nêmesis tem investido em pesquisar a história da língua portuguesa, dando enfoque especial à história de seu léxico e também dos textos do período arcaico do português, nos modelos teóricos da lexicografia e da lexicologia, incluindo-se também os modelos e técnicas da filologia e a relação entre léxico e ensino, apresentando sempre produtos lexicográficos que visam contribuir para a história da língua portuguesa. Importa dizer que o Grupo Nêmesis dispõe de banco informatizado de textos que recobrem todo o período arcaico da língua e que servem para o processamento automatizado de unidades lexicais por fragmentadores e concordanciadores, valorizando assim a interface com a tecnologia, que tem se mostrado muito útil, o que vem sendo valorizado e destacado por diversos pesquisadores da área.
O Dicionário de Adverbiais do Português Arcaico foi realizado com base em corpora do século XIII, XIV, XV e XVI, cobrindo assim todo o período arcaico da língua portuguesa e com base em textos de gêneros variados, como cantigas, foros, gramáticas e autos. O produto Dicionário de Adverbiais do Português Arcaico apresenta 873 adverbiais em livre variação, dispostos em 326 entradas principais e que apresentam remissões internas e externas de natureza sinonímica e antonímica, além de proposta de subcategorização e observações de natureza histórica e funcional dos adverbiais. Ao lado, vê-se uma imagem de uma das páginas do DAPA. O DAPA, que é a abreviação para Dicionário de Adverbiais do Português Arcaico, segue as chaves para a consulta dicionarística proposto por Machado Filho 2013, apresentando assim lema principal, lema secundário, classificação, etimologia, fonte consultada para informação etimológica, remissão, significados, datação dos documentos e abonação. Além de produto lexicográfico, o DAPA também pretende contribuir para a teorização acerca de um novo conceito para os adverbiais, ao qual chegamos entendendo que são elementos morfologicamente simples ou compostos e invariáveis, versáteis sintaticamente e semanticamente, atribuindo significados que passam pela modificação ou não dos elementos em que incidem e cujas fronteiras compartilham as naturezas de qualificação e discursividade. Sobre a fronteira que compartilham com os adjetivos de qualificação e de discursividade com os conectivos, afirmamos, através das palavras de Neves, que a maioria das categorias de objetos propostas, se não todas, realmente não tem fronteiras claramente delimitadas, o que não significa que tais agrupamentos estabelecidos segundo a comunidade de atributos sejam necessariamente descontínuos. Finalmente, queremos ressaltar que o português arcaico é um período importante para a observação da variação linguística que poderá se constituir em mudança, o que tem demandado algumas investigações históricas no intuito de salvaguardar para a posteridade parte do que um dia teria sido padrão. Não custa, aliás, ressaltar que a imensa variação em todos os níveis é justamente o que caracteriza o período arcaico do português. Aqui Maia nomeia polimorfismo gráfico. No caso específico dos adverbiais, ainda não se dispõe de um inventário que tenha sido organizado com os preceitos metodológicos da lexicografia histórica, que, como se sabe, é deveras idiosincrático, como afirmou Machado Filho 2012. Aqui, adverte-se que se opta pelo termo adverbiais em função de este permitir a inclusão de unidades que nem sempre são reconhecidas como dessa categoria gramatical, mas cujo padrão de funcionamento se associa a este grupo. A observação sistemática de elementos adverbiais no período arcaico do português pode, pois, contribuir para a construção do conhecimento que se tem perseguido sobre a mudança linguística em língua portuguesa, e mais ainda para o registro dos elementos que estiveram em variação ou desapareceram na passagem do período arcaico para o período do português moderno. Por isso, buscamos apresentar um produto lexicográfico específico para entradas que funcionem como adverbiais, destacando em sua microestrutura o conceito e a etimologia dos itens em análise, além de quantificar suas ocorrências nos textos escritos em português arcaico que serviram de corpora a esta pesquisa, acompanhado de abonações dos referidos textos, sempre que possível contemplando os 4 séculos de estudo e uma breve abordagem de sua trajetória em língua portuguesa, considerando as bases teóricas que dão suporte a esta pesquisa, além de, quiçá, despertar novos olhares sobre esses elementos e a maneira peculiar como tem sido tratado ao longo dos tempos. Assim, finalizamos esta exposição apresentando as principais referências que serviram de base a esta pesquisa. Para demais informações acerca dos assuntos tratados aqui,
Convidamos todos a visitar a página gruponemesis.ufba.br. Estaremos ainda à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que ocorram e também para conversar, trocar ideias sobre linguística histórica, lexicografia, classes de palavras ou qualquer outros assuntos relacionados a esta apresentação. Para tanto, esteja atento às informações na página do evento. Muito obrigada.